Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Diante da alta nos preços dos alimentos, o presidente Lula sugeriu, em entrevista nesta quinta-feira, que os brasileiros deixem de comprar produtos que consideram caros. Segundo ele, essa atitude poderia forçar os supermercados a reduzirem os preços. Em conversa com rádios da Bahia, Lula afirmou que os consumidores podem substituir itens mais caros por produtos similares e destacou que essa seria uma forma de pressionar o mercado a ajustar os valores. Ao falar com jornalistas após a reunião com Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, citou o exemplo da laranja para falar sobre alimentos que estão caros tanto no mercado externo quanto no interno e ofereceu uma solução. Para ele, abre aspas, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Difícil, né? O presidente Lula, melhor dizendo, se é que é assim que gostam de chamar, né? O presidente Lula, ao afirmar que os brasileiros eles devem simplesmente não comprar produtos caros lá no mercado, ele adota uma postura que pode ser interpretada como descaso à crise econômica. Então, assim, se você está no mercado e acha que precisa comprar um alimento X ou Y e está caro, não compra. Simplesmente não coma, melhor dizendo. Resumindo, não coma. Tá ok? Essa declaração, ela levanta questões sérias sobre a sua responsabilidade constitucional e legal. Por quê? Porque ela ignora o dever do Estado de garantir a segurança alimentar. É o Estado que deve suprir essa segurança alimentar. Tá? O Estado tem que garantir essa segurança. Ele desconsidera os impactos da inflação e da perda do poder de compra do cidadão. E pode ser enquadrada como omissão diante de um problema econômico grave. O Brasil está afundado nisso faz muito tempo já. Agora vamos entender um pouquinho sobre que essa infeliz declaração do presidente Lula tem a ver com a nossa Constituição. Quais medidas podem ser adotadas para reverter essa crise? O que a nossa Constituição diz é o seguinte, ela determina que o presidente da República ele deve garantir o bem-estar da população. Como isso? Ele tem que promover políticas econômicas que asseguram a dignidade da pessoa humana. Se a gente pegar aqui o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que versa aqui sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo? Aqui, ó. Artigo 1º dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aqui inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, ok? A dignidade da pessoa humana. Bom, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, se é que nós somos uma república federativa, né? Isso é um outro assunto que a gente pode debater. Isso significa que o governo tem a obrigação de adotar medidas para evitar a fome e garantir condições dignas de vida para todos os cidadãos. Essa declaração do presidente Lula, ela ignora esse princípio. Qual o princípio? O princípio da dignidade da pessoa humana, aonde ele sugere que a população simplesmente pare de comprar alimentos sem propor soluções para reduzir os preços e melhorar a renda dos brasileiros. Aqui em nosso artigo 3º da Constituição Federal diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Então vamos lá, o Brasil tem como objetivo fundamental construir uma sociedade livre,
justa e solidária. O aumento dos preços afeta principalmente os mais pobres, não é verdade? Aumentando a desigualdade e ferindo esse objetivo constitucional. Ao invés de adotar medidas para conter a inflação, o presidente ele sugere passividade da população, o que pode configurar omissão no dever de governar. Já o artigo 170, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Versa aqui sobre princípios da ordem econômica. Da ordem econômica e financeira, dos princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Ó que bonito, cara, é lindo isso aqui, né? Observados os seguintes princípios. Qual que é o inciso mesmo? Não tem aqui, mas vamos ver aqui, ó, sobre soberania nacional, não temos, né? Propriedade privada, eles também querem tomar. Função social da propriedade, muito menos. Livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento. Não. Aqui, ó, inciso 7º, redução das desigualdades regionais e sociais. Presta atenção, ó. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Meu Deus, que coisa linda. Vamos aqui para o inciso 7º. Redução das desigualdades regionais e sociais. Maravilha. A ordem econômica brasileira tem como base a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, visando assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. O que significa? O governo ele deve atuar para garantir estabilidade econômica e poder de compra da população. Então, deixar de agir diante de uma crise econômica fere esse princípio e pode ser visto como negligência administrativa. O aumento dos preços afeta principalmente os mais pobres, aumentando a desigualdade e ferindo esse objetivo constitucional. Ao invés do governo adotar medidas para conter a inflação, o presidente ele simplesmente sugere passividade da população, o que pode configurar, sabe o quê? Omissão no dever de governar. Ok? É irônico isso aqui, porque é óbvio que o aumento dos preços vai impactar diretamente nos mais pobres. Justamente os que apertaram o 13 lá nas urnas, né? Faz o L. Faz o L aí. Simplesmente estão colhendo o que plantou, né? Como é que consegue? Eu não consigo entender, gente. Eu não quero entrar nesse mérito porque é bem difícil de comentar isso. Eu não consigo entender como que as pessoas não acordaram para a vida, não conseguem enxergar o que está acontecendo no país. É difícil de falar. Entra questões culturais, entra questões ideológicas e é difícil de quebrar essa corrente, né? É só com muito estudo mesmo e muita oração, digamos assim. Tem que orar. Eu acredito muito nesse país aqui ainda. De verdade, acredito muito que a gente vai conseguir reverter essa situação, mas a gente está com um câncer, né? Um câncer aí difícil de ser retirado. Mas é possível. É possível. Conforme o artigo 85 da Constituição Federal, são crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentam contra a Constituição Federal e os direitos da população. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 85, inciso 3º, da responsabilidade do presidente da República, o Lula. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a Constituição Federal e especialmente contra... Inciso 3º. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então, o artigo 85, inciso 3º, define como crime de responsabilidades atos que atentam contra o exercício dos direitos individuais e sociais. Como que isso aqui se aplica ao caso? O direito à alimentação é um direito social, garantido pela Constituição. Se o presidente deixa de atuar para reduzir a inflação e proteger o poder de compra, ele pode estar cometendo um crime de responsabilidade por omissão. Já aqui no inciso 6º do mesmo artigo, artigo 85, também menciona que é crime de responsabilidade qualquer ato que comprometa a segurança interna do país. Vamos dar uma olhada aqui, ó, inciso 6º.
A lei orçamentária. Então, ó, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária. Ah, não, mas esse governo aí tá tudo em ordem. Eles não atentam contra a lei orçamentária, não. Vocês estão enganados. Tá tudo certo. Então, a falta de comida gera o quê? Desigualdade, fome, protestos, instabilidade social, não é verdade? Se a omissão do governo leva ao caos econômico e social, há fundamento para acusar esse governo de responsabilidade sobre os impactos negativos dessa crise. Agora, o que esse governo deveria fazer para melhorar a economia? Deveria. Tudo que eles não gostam, tudo que eles não querem fazer. Diante da inflação e do aumento dos preços dos alimentos, existem algumas ações que poderiam ser adotadas nesse caso. Primeiro, simplesmente a redução de impostos sobre itens essenciais. O governo ele poderia zerar ou reduzir impostos sobre alimentos básicos, tornando-os mais acessíveis à população. Mas a culpa é sua. A culpa é sua porque quando você vai no mercado, se você compra o produto mesmo estando caro. Então, a culpa é sua, tá? Então, vai no mercado, se estiver caro, você não compra. Segundo, controle da inflação por políticas monetárias eficientes. O Banco Central ele pode adotar medidas para conter a inflação, como ajustes na taxa de juros, mas o governo ele precisa colaborar com políticas que incentivem a produção e a competitividade, o que esse governo jamais faria, né? Jamais faria. A gente sabe que o Banco Central ele é independente aí do governo, é independente, mas o governo ele tem que incentivar. Tem que incentivar com produção e o livre comércio, a competitividade, tem que fluir, tem que deixar fluir. Terceiro, redução de gastos públicos e incentivo ao setor produtivo. Meu pai amado. Será que um dia esse governo ele vai entender que é necessário reduzir os gastos? Será que ele vai entender que é necessário incentivo ao setor produtivo? Mas é que é o seguinte, é verdade, eu me esqueci, o agro ele é fascista, né? Então não vai rolar. O agro é fascista, não vai rolar. Então assim, gente, diminuir despesas desnecessárias do governo pode liberar recursos para investimentos mais estratégicos, como incentivos à agricultura, por exemplo, e redução de custos logísticos. Mas é uma pena que esse governo aí não vai, gente. Eles não vão modernizar a agricultura, não vai ajudar os preços dos alimentos, reduzir burocracia para produtores rurais. Onde já se viu, gente, os produtores rurais, eles são fascistas. Não dá. Não, gente, pelo amor de Deus, tá errado. Jamais, 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 jamais. Então, assim, essa declaração, gente, pra gente concluir aqui, essa declaração realmente significa, sabe o quê? Sabe o que significa? Essa fala do presidente não apenas ela minimiza a gravidade da crise econômica, mas ela é considerada, ela pode ser interpretada como uma omissão e irresponsabilidade diante da população, diante do povo brasileiro, aquele que sustenta esse país. Se a economia está falida, não é culpa da população, senhor presidente. O povo ele não pode combater a inflação deixando de consumir. Isso não resolve o problema estrutural da economia. O governo tem responsabilidade direta em garantir o acesso a alimentos e um mercado equilibrado. É dever do governo federal. A simples sugestão de não comprar, ou seja, passe fome, não passa de um descaso e falta de compromisso com o povo brasileiro. Então, sinceramente, gente, eu fico revoltado com esse tipo de situação, com esse tipo de comentário. Isso é um escárnio com você, pagador de impostos. Essa declaração foi apenas uma demonstração de que o buraco é mais embaixo. O problema que a gente enfrenta nesse país é muito mais grave do que você imagina, do que eu imagino. Eu tô respirando fundo aqui, sinceramente, mas... Pessoal, comenta aí, compartilha para que mais pessoas entendam o impacto dessa declaração, essa crise aí que a gente vem passando. Mas oremos para que a gente tenha uma luz no final do túnel, né? A gente não pode perder as esperanças, não podemos perder as esperanças, né? Melhor dizendo.
Que Deus abençoe a todos. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.